Olá, meu nome é Victor e nesta aula falaremos sobre os 7 princípios de Gestalt, continuando o módulo 2. Então, primeiro irei falar o que são os princípios de Gestalt. Ele está interligado com a percepção que as pessoas têm do mundo, explicando a interpretação visual existente na mente humana. Esse estudo sugere que a nossa atenção normalmente não é direcionada a componentes individuais, mas sim na junção desses elementos em um sistema complexo. No contexto do web design, o princípio de Gestalt, ele ajuda a utilizar os elementos visuais mais eficazes em cada situação. Esse princípio se baseia na seleção e aplicação cuidadosa dos elementos visuais, como cores, ícones, tipografia e outros recursos de acordo com o contexto e objetivo da interface. Outra importância seria que a gente consegue centralizar o foco dos usuários nas principais informações e interações. Esse princípio ele se concentra em destacar e posicionar estrategicamente as informações e interações mais importantes na interface, de modo a direcionar o olhar e a atenção do usuário. E o terceiro princípio seria a criação de layouts e interfaces gráficas fáceis de serem compreendidas e lembradas. Aqui, o foco está em projetar interfaces que sejam intuitivas e de fácil navegação. Existem 7 princípios da Gestalt. O primeiro é o princípio da figura e fundo. É uma ideia fundamental na psicologia da percepção visual que descreve como o nosso cérebro organiza e interpreta as informações visuais em uma cena. De acordo com esse princípio, quando olhamos para uma imagem ou cena, a nossa mente tende a separar automaticamente os elementos visuais em duas categorias distintas: figura e fundo. A figura é o objeto ou elemento central que se destaca e atrai nossa atenção. É o elemento principal pelo qual estamos direcionando nosso foco naquele momento. O fundo é o espaço ou contexto que envolve a figura. O segundo princípio é o da proximidade. Ele é um conceito importante na psicologia da percepção visual que descreve como percebemos e organizamos elementos visuais com base na sua proximidade física uns em relação aos outros. De acordo com esse princípio, quando vemos vários elementos dispostos próximos uns aos outros em uma cena, nossa mente tende a agrupá-los e percebê-los como uma unidade visual coesa. Esse princípio é particularmente relevante quando os elementos são semelhantes entre si. Quando elementos próximos são visualmente semelhantes em termos de forma, cor, tamanho ou outras características, essa semelhança reforça ainda mais a percepção de um grupo coeso. O terceiro é o princípio da similaridade. Esse princípio descreve que quando vemos elementos que possuem características em comum, como forma, tamanho, cor ou textura, tendemos a agrupá-los e percebê-los como parte de um mesmo conjunto ou grupo, atribuindo-lhes um papel ou função semelhante. Essa tendência ocorre porque nosso cérebro busca padrões e simplifica a percepção, agrupando elementos para facilitar a compreensão da cena visual. Por exemplo, se vemos uma série de círculos coloridos dispostos em uma grade, nossa mente naturalmente agrupará os círculos da mesma cor, mesmo que não estejam fisicamente próximos uns dos outros. O quarto é o princípio da continuidade. Esse princípio é fundamentado na ideia de que nossa mente busca padrões e fluxos naturais na percepção visual, buscando uma experiência visual mais agradável e coesa. Quando observamos uma série de elementos alinhados em uma direção específica, nossa mente tende a conectá-los, criando uma sensação de continuidade e fluidez. Mesmo que haja uma interrupção ou mudança nessa sequência, nossa percepção procura uma maneira de manter essa continuidade. Princípio do fechamento. Esse princípio se baseia na nossa capacidade inata de perceber padrões e completar informações com base na nossa memória e experiência visual. Quando nos deparamos com uma forma ou linha parcialmente interrompida ou incompleta, nossa mente busca ativamente conectar os segmentos visíveis para formar uma figura reconhecível. Isso ocorre porque nosso cérebro está constantemente procurando por consistência e padrões visuais, buscando criar uma representação coesa daquilo que estamos vendo. Princípio da pregnância. Esse princípio ele está fundamentado na ideia de que nosso cérebro busca eficiência e economia cognitiva, preferindo as interpretações mais diretas e claras da informação visual. Quando estamos expostos a estímulos visuais, nosso cérebro tende a priorizar a organização mais simples e ordenada, buscando formas geométricas simétricas e equilibradas em detrimento de configurações mais confusas ou caóticas.
O último princípio é o princípio da unidade. Esse princípio fala que, mesmo que os elementos individuais sejam diferentes em forma, cor, tamanho ou natureza, a mente humana tende a perceber e interpretar esses elementos como parte de uma única entidade ou composição maior. Esse princípio se alinha à nossa tendência natural de procurar padrões e consistência visual em nossa percepção. Quando elementos diversos são unidos através de linhas, formas, cores ou outros elementos de design, eles formam uma unidade visual que é mais fácil de entender e apreciar. Concluindo, a partir do conhecimento dos princípios de Gestalt, é possível implementá-los no web design para torná-los visualmente mais bonitos, oferecendo um conjunto valioso de diretrizes para a criação de designs atraentes e eficazes no web design e em outras áreas visuais. Na próxima aula, iremos falar das boas práticas.